Olá, eu sou a professora Maria Clara. Nossa aula é sobre geografia e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre a população brasileira e a distribuição dessa população no território brasileiro. E eu convido você a ficar juntinho comigo até o final da aula. Vamos lá? Esse é o nosso tema, população brasileira, distribuição da população brasileira. Acompanhe comigo no slide. Vamos falar um pouco da formação do povo brasileiro. O que você observa aí na imagem? A gente observa uma imagem com o contorno do mapa do Brasil, não é isso? E o que tem dentro desse mapa? A gente observa aí pessoas, muitas pessoas com características diferentes, não é isso? Elas se diferem uma das outras. E é assim a nossa população. Nós somos diferentes um dos outros. E nós vamos aprender agora por que isso acontece. Acompanhem comigo. Vejam aqui no slide. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, o território já era habitado por povos nativos. Nesse caso, os indígenas, que eram povos originários dessa terra. Ocupavam especialmente o litoral, mas estavam presentes em toda essa terra, que posteriormente seria chamado de território brasileiro. Então, como você viu no slide, antes da chegada dos portugueses, o Brasil já era habitado pelos povos indígenas. E não tinha poucos indígenas, tinham muitos indígenas aqui nessa terra, que depois passou a ser chamada de Brasil. Vamos ver agora a quantidade de povos indígenas aqui no Brasil. Segundo os dados publicados pela FUNAI, a população indígena em 1500 era aproximadamente de 3 milhões de habitantes, dividido entre 1.000 povos diferentes. Vejam bem, 3 milhões de habitantes indígenas viviam aqui antes da chegada dos portugueses. Eram muitos indígenas, não era mesmo? E nesses 3 milhões, havia 1.000 povos diferentes. Então, eles já ocupavam a nossa terra antes da chegada dos portugueses. Vamos aprofundar mais sobre esse assunto. Acompanhe na telinha. Aqui, nós temos imagens de povos indígenas. Não é isso? Muito bem. Agora vamos falar sobre os primeiros colonizadores. Quem eram eles? Acompanhe. O primeiro grupo europeu a aportar no Brasil foram os portugueses, que saíam de Portugal em viagens marítimas na busca de encontrar novas terras e metais preciosos. Vejam bem, no slide a gente leu que o primeiro grupo a aportar foram os portugueses, não é isso? E eles saíam lá de Portugal, eles faziam viagens marítimas, eles queriam encontrar novas terras e metais preciosos. Eles vinham em busca de riquezas. Que metais preciosos eram esses? Ouro. Os portugueses, eles estavam atrás de riqueza. E o que será que eles encontraram? Vamos ver mais sobre isso. Aqui nós temos imagem dos portugueses. Os portugueses introduziram forçadamente seus conceitos de sociedade, economia e religião. Um exemplo disso é a economia que, ao invés de plantar para a subsistência, era preciso cultivar produtos que pudessem ser vendidos no mercado europeu. Para a implantação de um sistema produtivo, era preciso trabalhadores, e esses trabalhadores seriam escravos, de início escravos indígenas. Vejam só, os portugueses, quando aqui chegaram, eles tinham uma vida totalmente diferente das dos indígenas. E o que eles fizeram? Eles queriam introduzir a maneira deles viver aos indígenas, que tudo era diferente. Os indígenas, quando eles estavam aqui, eles plantavam, eles cultivavam para a subsistência dele. E os portugueses, eles queriam o cultivo para quê? Para comercializar no mercado europeu. Eles queriam fazer tudo isso para levar lá para o mercado e vender, não é isso? Para os europeus. E o que eles fizeram?
Para fazer esse cultivo, eles precisavam de mão de obra. E como eles não tinham, o que eles fizeram? Tentaram escravizar os indígenas. Será que deu certo? Será que os indígenas seriam mesmo escravos? Vamos ver. Acompanhe. Eles impuseram também sua religião aos indígenas através do cristianismo e vieram as festas, o idioma latim e o português e uma nova filosofia de vida. Ao invés de vários deuses, agora adorava-se somente uma divindade. Havia um livro para seguir e uma hierarquia de sacerdote. Você acompanhou nos slides que os portugueses, eles quando aqui chegaram, quiseram introduzir a maneira dele viver aos índios, né? Uma dessas era a economia e a outra era a religião. Os índios, eles tinham seus deuses, eles cultuavam seus deuses. E os portugueses tinham apenas uma divindade para cultuar. E também os portugueses tinham um livro a seguir, coisa que os índios não tinham. E uma hierarquia de sacerdote. Quem era esse sacerdote? Os padres, os bispos, coisas que também os indígenas não conheciam. E os portugueses queriam introduzir tudo isso na sociedade indígena, além da escravidão, que não deu certo. Não deu certo escravizar os indígenas. Então, o que será então que os portugueses fizeram depois que não deu certo escravizar os indígenas? Vamos ver então, acompanhe na telinha. Povos africanos. Com a introdução da cana-de-açúcar, houve a necessidade de mão de obra. Por conta disso, milhões de negros africanos foram arrancados de sua terra e trazidos para o Brasil, para que trabalhassem em situação de escravidão. Vejam só, os portugueses tentaram escravizar os indígenas, mas não deu certo. Como tinha que fazer o cultivo da cana-de-açúcar, o que eles fizeram? Eles trouxeram da África os africanos para vir trabalhar aqui em situação de escravidão. Os africanos foram arrancados de sua terra e trazidos até aqui. E aí eles trabalhavam como escravos. Acompanhe agora na telinha. O tráfico negreiro para o Brasil foi iniciado por volta da década de 1550. Estendeu-se por 3 séculos e encerrou-se em forma de lei, somente em 1850, quando foi decretada a Lei Eusébio de Queiroz. Vejam só, os portugueses, eles trouxeram os africanos em navios negreiros, fizeram tráfico, né? Trouxeram navios negreiros em 1550. E esse tráfico durou cerca de 3 séculos. 3 séculos, muito tempo de tráfico dos africanos, não é isso? Encerrou-se somente em 1850, quando foi decretada a Lei Eusébio de Queiroz, que essa lei proibia o tráfico de escravos. Aí nós temos a imagem, acompanhe na telinha, a imagem de escravos, né? Dos africanos, trabalhando em situação de escravidão, certo? Acompanhe mais. Agora nós já falamos dos indígenas, dos portugueses e dos africanos. Mas será que eram só esses povos que vieram para cá, para o Brasil? Vamos acompanhar aqui na telinha outros povos. Após a ocupação e a fixação dos portugueses em terras brasileiras, os portos brasileiros foram abertos para o comércio com outras nações. Pessoas de qualquer nacionalidade que desejavam fazer uma vida melhor puderam se estabelecer no Brasil, como os italianos, os alemães, os holandeses, os espanhóis, japoneses e outros povos. Então, quando os portugueses se fixaram no Brasil, eles começaram a abrir os portos para a chegada de novos povos. Aqui já tinham os africanos, os povos indígenas e os portugueses. Quem seriam os próximos povos a entrar aqui no Brasil? Seriam os alemães, os holandeses, os japoneses, os espanhóis. Todo esse povo veio para o Brasil. Vamos acompanhar mais.
A jornada de trabalho exaustivas e a exploração por parte dos fazendeiros faziam os primeiros imigrantes deixarem as plantações de café e partirem para os centros urbanos, onde se dedicaram ao comércio e à indústria. O que aconteceu? Todo esse povo que veio para cá, que a gente já falou, alemães, holandeses, todo esse povo, eles foram para as plantações. Lá nas plantações, o trabalho era totalmente exaustivo, era cansativo. Então, eles largaram o campo e foram para onde? Foram lá para a zona urbana, para os centros urbanos, né? Porque lá tinha comércio e indústria. E eles largaram a vida do campo, que era o cultivo. Vejam mais um pouquinho sobre esses povos. Esses povos formaram comunidades que se espalharam em grupos específicos. Assim, todo esse povo e seus descendentes contribuíram para o que e para quem somos, uma população com uma rica e ampla diversidade. Então, olha só como é que então formou-se a população brasileira. No início, nós tínhamos indígenas que habitavam, que eram originários dessa terra. Vieram então os portugueses e trouxeram os africanos. Quando eles se instalaram aqui no Brasil, eles abriram os portos para a chegada de outros povos. Esses povos, eles foram se espalhando, né? Foram formando grupos e ele e seus descendentes contribuíram para a formação da nossa população. E é o que nós somos hoje. Nós somos uma população com uma ampla e rica diversidade. Porque cada povo que aqui chegava trazia a sua maneira de viver, trazia os seus costumes, a sua língua, não é isso? A sua religião. Então, o povo brasileiro, a gente diz que ele é um povo com uma rica e ampla diversidade. Vejam na telinha. Agora nós vamos compreender a diversidade da população brasileira. Vamos ver um pouquinho mais. Aqui nós temos outro mapa com pessoas também diferentes, que é o que chamamos da diversidade da população brasileira. Inicialmente, a população brasileira era classificada em 3 categorias muito bem diferentes. Vocês sabem quais eram elas? Os escravos, também chamados de negros, os brancos, todas as pessoas livres, e os povos indígenas. Então, inicialmente, eram essas 3 categorias, não era isso? Depois foi chegando os outros povos, mas inicialmente eram os escravos, negros, brancos e os povos indígenas. Aí, a gente observa nas imagens, as imagens dos povos indígenas, as imagens dos negros africanos e as imagens dos portugueses. Hoje, ao retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade, o IBGE pergunta às pessoas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. Você sabe o que é IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cabe ao IBGE a responsabilidade de fazer o nosso censo, de saber quanto que nós somos, qual a população do Brasil, como que é formada essa população, quantos que são os negros, os brancos, os pardos. E como é que ele sabe disso? O IBGE, ele faz pesquisas. E quando ele vai à nossa casa para fazer essa pesquisa, a pessoa diz quantos membros tem dentro da casa e qual a cor dos membros, se são pardos, se são pretos, se são indígenas ou se são amarelos. E é assim que o IBGE, ele promove o nosso censo e a gente fica sabendo sobre a população do Brasil. Hoje, nós estudamos sobre a formação da população brasileira, quem eram os primeiros habitantes, quais foram os povos que chegaram aqui. Para você saber mais sobre essa aula, sobre outras aulas também, você acessa a nossa plataforma Eduque, que lá estará disponível todo o conteúdo. E a nossa aula está encerrando. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.